Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do podcast Palmas para Você. Esse podcast que fala sobre transformação de vida, de relacionamento, de família, de todos os pilares da sua vida. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, ela, Lucilene Miranda. Se apresenta para nós, Lu. Oh, que glória! Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui. Me chamo Lucilene Miranda. Ah, conheci a Viviane através da plataforma internacional. Vivemos momentos maravilhosos, trabalhamos juntas. E para mim é honra demais estar nesse primeiro podcast. Acho que é o nosso primeiro, é o seu primeiro. Então, parabenizar esse movimento lindo. De palmas para você. É maravilhoso estar aqui. Sou mãe de 2 filhos, e um no céu, 3 filhos homens, 2 na terra e um no céu, casada com Marcelo Miranda. E fazia parte da equipe da plataforma junto com a Vivi, depois fui para o financeiro e depois eu pedi as contas para ir para La Casa. E o que é a plataforma para quem não conhece? A plataforma é a equipe, é o ecossistema do Pablo Marçal. E eu fiz parte do financeiro, primeiro fiz parte das vendas do método IP, Identidade e Propósito. E vim do Mato Grosso para cá e vivi momentos maravilhosos nesse ecossistema e do network que a gente passou e aquilo que a gente viveu. Então é o Pablo Marçal e todos os seus colaboradores, multiplicadores, né? De talentos, e ali a gente vive imersão de vida, de transformação, de família, algo sobrenatural. E o que fez você sair lá do Mato Grosso e vir para São Paulo, aqui Alphaville, Barueri, trabalhar nessa plataforma internacional que o pessoal fala tanto? Quem aí conhece e quem não conhece, né? O que faz as pessoas saírem de um estado para atravessar aí alguns estados para chegar em São Paulo? A minha vida foi transformada no final, dia 29, 30 de agosto, vai fazer um ano praticamente. E eu cheguei para método IP, Identidade e Propósito, e fiz um treinamento 138, onde nós estávamos juntas, sem saber, a gente não se conhecia. E Deus conectou logo depois, mas a gente passou pelo método IP juntas. E eu morava em Sinop, no Mato Grosso, e eu estava numa depressão profunda e um casamento acabado. E quando eu voltei para casa, eu abri meus braços, eu entreguei a minha vida para o Senhor e falei: Senhor, o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser, me leve para onde o Senhor quiser. E eu entendi que através da internet, através de podcasts, através de imersões, através de palestras, de mentorias, você também pode transformar a vida de pessoas. E aquele momento ali tocou no meu coração, tipo, então se eu fui transformada, depois de uma oração eu orei, entreguei a minha vida para o Senhor e falei: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. E eu desci as escadas e o Senhor transformou meu coração e o sentimento pelo meu esposo. Eu estava numa separação e estava numa depressão, e aí o Senhor realmente me curou. E nisso despertou uma vontade de estar nesse ambiente, com as pessoas, com transformação de vida, e eu precisava de um tempo de restauração própria e da minha família. E aí me fez atravessar vários estados e estar aqui pela obediência. E por querer algo novo, um ambiente novo, pessoas novas e uma transformação realmente. Quanto tempo você estava em depressão? Olha, eu acho que me deu muitos anos, só que a gente não tinha uma noção. Mas eu estava em tratamento em 2 anos, eu estava em psicóloga, com medicação controlada. E depois me deu crise de ansiedade, crise do pânico, tudo, tive que ir para o hospital, para tudo que você imagina. Síndrome do pânico começou a me dar, e é assim, tipo, através dessas depressões vieram separações. E nessas separações houve distanciamento e um casamento acabado. Então foi uma coisa atrás da outra, sabe? Foi vindo uma coisa após a outra. É. E você identificou quando foi que começou a sua depressão? Ou isso aconteceu e depois que você já estava ali? Não, na verdade eu acho que eu já estava depressiva e não tinha uma noção que estava depressiva. Eu acho que aí as dores, as mágoas, as tristezas, o casamento, idas e voltas, foram 8 separações. Foi 8. É muito estranho. Aí as pessoas falam: mas por que você 8 vezes voltou? Pra quê, né? Quanto sofrimento. E nem eu entendia por que voltar, por que ir, por que voltar.
E quando o Senhor me curou através do método IP, eu entendi que era através da minha vida transformada que eu transformaria vidas. Então virou um legado. Aquilo que você tem propriedade, aquilo que você foi transformado, você tem propriedade para transformar na vida das outras pessoas. Só que eu acho que a noção de depressão eu nem tinha. Porque eu achava que era só o casamento que estava destruído, a família que estava destruída, o marido que tinha feito coisas que não era para ter feito. E sempre colocava a culpa nele. E não conseguia perceber que eu mesmo já estava afundada, que eu mesmo estava naquela depressão, que eu que tinha que me curar. Então a culpa toda sempre colocando nas outras pessoas, nas outras coisas, naquilo que fizeram comigo na infância, no abuso sexual da infância que eu tive. Então, assim, eu não conseguia ter uma noção que era comigo, o problema era comigo. Então, mais ou menos depois das últimas voltas que eu fui identificar que realmente eu estava com muito choro e eu só consegui identificar que eu estava na depressão quando começou a me faltar muito ar e eu entrei numa crise de pânico e eu achei que era asma, crise asmática, e eu não conseguia respirar e meu esposo me levou para o hospital correndo. Eu cheguei lá e o médico falou para mim, não é asma, é uma crise de ansiedade. E eu não Uau. tinha nem noção que era. E aí que começou o tratamento. Então, saber o tanto que eu estava doente, eu não tinha nem noção. E você, antes de participar desse treinamento, né, dessa imersão, você já tinha feito outros treinamentos? Você já tinha comentado comigo que você já tinha feito Uhum. algumas imersões, alguns treinamentos. E É, qual que foi a diferença desse treinamento que mudou tanto para você que os outros não deu todo esse resultado? é a ativação do espírito, né? De ativação de identidade, ativação de saber quem você é, ativação de você saber que você é filha, imagem e semelhança do Criador. Os outros foram maravilhosos porque deu uma estrutura mental, de você ter uma consciência. Eu fiz em 2017, foi o primeiro passo. Na verdade, assim, contribuiu, mas agora foi assim, como se fosse a virada de chave final. Porque foi uma estrutura, na Na verdade, verdade, foi um um processo, um passo a processo. passo. Então, você foi, em cada momento, você foi vivenciando uma transformação, e esse foi o que deu o start final para você conseguir realmente alcançar aquilo que você estava tanto buscando. É sobre isso, é isso mesmo. Eu falo assim, foi muito forte. Vamos supor, em 2017, nós fomos pro método CIS, Paulo Vieira. E lá a gente aprendeu que aquilo que você pensa e sente vai acontecer. Que é a vida que você está plantando na sua mente, no seu sentimento, é a que você vai colher. É uma estrutura de semente, de plantio e colheita. E que através da imaginação, que é a alma, conectada com o seu espírito, que é o coração, vai ligar e seu corpo vai obedecer, ele vai fazer. Só que nisso, em 2017, eu consegui identificar coisas de imaginação, imaginar minha família restaurada, imaginar meu casamento restaurado, imaginar financeiro, imaginar coisas que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Só Você que começou a a visualizar o visualizar que você vive hoje. Isso em quadro dos, 2017. quadro do Hoje nós sonho. estamos em 2024, né? Hoje a nossa gravação é 2024. Então você começou a visualizar em 2017 o que você está vivendo hoje. 7 anos, né? Deu? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos. 7 anos. 7 anos, um ciclo. Um Uau. ciclo. Então, assim, o que que deu o ciclo? Eu tive colheitas também do que eu tinha plantado antes. Então, essas separações, esses desastres, tudo estava dentro do meu coração. E aqui, depois, no método IP, eu consegui entender sobre os bloqueios emocionais, que antes a gente não tinha essa capacidade. No método CIS eu aprendi muitas coisas, mas aqui no IP eu aprendi sobre bloqueios emocionais e sobre ressignificar as crenças, ressignificar. Assim, qual que foi o bloqueio que mais assim pegou para você, assim que foi o desbloqueio maior para você? Qual era o bloqueio que você mais tinha? Na verdade, eu virei uma caçadora de bloqueios, né? Eu, tipo assim, todo tempo, até meus filhos, o meu de 10 anos, fala assim: mamãe, isso aí é bloqueio. Ele já tá tentando identificar bloqueio nas pessoas. Em 2023, quando eu vim em agosto de 2023, quando foi no método IP, dentro do método IP, eu falei: Senhor, lá tem um momento de desbloqueio. Foi a primeira vez que eu Ah, vi. vamos voltar um pouco atrás e explicar para quem não sabe o que é bloqueio. Bloqueio é algo que te impede
de fazer o que você precisa fazer. Então, você às vezes não tá bem no seu casamento. Então, você tem algum bloqueio com isso. Então, é entender, eu vou deixar até a Lu explicar melhor aqui para vocês, porque ela viveu isso no relacionamento dela. Qual que era o bloqueio que você tinha com relação ao seu casamento? Achar que eu não poderia ter uma família, né? De verdade. E na verdade eu nem achava, nem sabia que Então, é era. um bloqueio de não merecimento? Na verdade, não. O bloqueio que destravou meu casamento, quando eu fiz o método IP, foi a respeito do abuso sexual na infância. Então, quando eu destravei, que eu falei assim, nossa, eu preciso fazer isso de novo. E aí acabei fazendo desbloqueio de novo a respeito do abuso que eu achei que eu já tinha perdoado. Entendeu? E isso é importante, né? O perdão, ele é transformador. E a pessoa, quando entende que o perdão é para quem não merece, porque você fica preso na pessoa. Quando você não consegue liberar o seu abusador, você fica preso ao seu abusador. Ele fez aquilo que ele fez com você e passou. Mas você tá lá, naquele abuso que aconteceu. Quantos anos você 10 tinha? anos, 29 anos depois. 29 anos, ela carregando esse abusador nas costas. Então, o quanto que é forte isso, gente? O quanto que é importante você buscar se curar, se conhecer, se entender e saber quem você realmente é. Para você tirar esse peso das suas costas, liberar o perdão não é para o outro, é para você mesmo. É sobre isso, Vivi. E aí, quando eu descobri que, na verdade, no dia, isso vinha arrastando, então, assim, o toque, o carinho, sempre é como se o casamento Você tivesse tinha dificuldade de dificuldade. receber. E aí acabava trazendo tristeza, acabava trazendo dor, e acabava trazendo um monte de sentimentos, tipo assim, daquilo que eu. Aquilo trazia para você uma vivência como se aquilo você estivesse vivenciando de novo que você viveu nos seus 10 anos de idade. Quando o seu marido, de repente, fosse tocar em você, ou quando ele chegasse mais perto de você, você trazia aquele momento que você viveu, aquela experiência ruim. Essas dores. Essa Essas dores. experiência ruim, não, né? Eu falo que é um negócio. Aquele trauma, né? Não é uma experiência ruim, porque é um negócio muito ruim. É um trauma. Então é importante, porque não é a gente levar como se fosse, ah, não, é um abuso. Não, não é um negócio simples, é um negócio muito sério. Mas é entender que você pode mudar isso, né? Por você, não pelo outro. Porque quem fez isso, ele vai assumir as consequências do que ele fez. E normalmente não mas é trazendo uma identificação, assim, que a pessoa que abusou você provavelmente também foi abusada. Então, assim, Normalmente, né? não é uma desculpa, não é, mas vamos supor, enquanto a gente fica com a. Eu até escrevi agora o livro junto com a Ruth, 10 coautoras da Além do Toque. E a gente fala muito sobre isso, sobre. Porque a outra pessoa, enquanto a gente não esclarece a respeito de abuso, que ninguém gosta de falar, as mulheres não É gostam de muito falar, dolorido, né? homem não gosta de falar, mas enquanto você fica com a boca fechada, você não tá nem curando o abusador e nem curando as outras pessoas que foram abusadas. Porque normalmente a pessoa abusada, ela também acaba abusando alguém. Então, assim, às vezes não é um abuso consciente, é um abuso inconsciente. Eu li no próprio livro mulheres que foram abusadas e às vezes acabava maltratando o esposo, trazendo Que dificuldade, também é um tristeza. abuso, né? Também é um abuso. Então, assim, você acaba trazendo consequências e falando assim a respeito disso, às vezes você traz dores para o seu casamento de um abuso. Você acaba maltratando o seu cônjuge, você acaba maltratando os seus filhos, você acaba maltratando você, porque não se sente merecedora. Não se sente merecedora de uma família, não se sente digna, não se sente. Eu me senti um lixo. Então, como eu me senti um lixo, porque eu fui abusada, porque eu não era limpa, não era, tipo assim, purificada. Eu tinha passado por aquilo, então não era purificada. Então eu também não tinha direito de viver um casamento purificado. Não tinha o direito de viver um casamento feliz. Eu também não tinha direito de viver um relacionamento saudável. Então aquilo dali me trazia dores e eu nem sabia. Na verdade, eu achava que o abuso era uma coisa, meu casamento. E tá tudo ligado. As suas dores sempre vai trazer para sua os pensamentos da forma que você se sente vai trazer para o seu casamento, vai trazer para sua família.
É o sentimento que você carrega, aquilo que você traz dentro do seu coração. Você acaba transformando, passando tudo para sua família, para o seu cônjuge, para seu casamento. E ele começa a ficar acabado, destruído, e você não vê solução. E às vezes você não vê nem solução nem para próprio se E tratar, você né? se sentia mal por não conseguir se entregar para o seu marido? Na verdade, é igual eu falo, é tão inconsciente que a gente nem entende. A gente acaba nem percebendo. Enquanto você tá com as dores escondidas, você não tem essa consciência. Hoje, eu falando com a consciência daquilo que Deus curou, daquilo que eu me tratei, daquilo que tô trazendo. O tempo inteiro eu falo que eu sou rastreadora de bloqueios hoje, porque eu não deixo mais esses bloqueios emocionais, essas dores, essas crenças que limitaram. Já, tipo assim, quando eu vejo alguma coisa, eu já trago a crença e já trago, tipo assim, tudo. Não, eu preciso resolver essa situação, senão vai piorar ali. Mas antigamente a gente não tem essa consciência. Às vezes a gente tem, mas não tem. E eu não tinha. Então, assim, eu colocava sempre a culpa no esposo. Então, eu vivia colocando a culpa, as traições, as desistências. Ele desistia do nosso casamento sempre. Mas ele desistia porque eu pressionava E ele. esse é um detalhe importante, né, Lu? É entender que o casamento é meio a meio, né? É 50%. E muitas das vezes a gente fala, o meu esposo me traiu. Mas o que que motivou o seu esposo te trair? Será que você não deu motivo para ele, para isso? Será que você não deixou de fazer a sua parte em algo? Será que você não deixou de olhar para a dor dele também? Porque ali é aquele momento que você deixa, né, de viver a unidade, né? E é a situação daquilo que você pensa, você sente, você vai atrair pra você. Então, assim, o medo da traição acaba atraindo a traição. O medo de Nossa, ser forte isso, traída. hein? O medo de ser traída vai sempre trazer mais traição. Então, assim, qual era o sentimento? Eu olhava pro meu esposo, quando a gente separava e voltava, e falava assim, pensava, que dia que ele vai fazer isso de novo? Que dia que ele vai desistir do nosso casamento de novo? Então, às vezes, a gente coloca sempre muito a culpa no outro. E é sempre, vai ser um espelho. Pega um espelho. Coloca na sua frente. Aquilo que está dentro vai sair para fora. Você vai chamar aquilo que está dentro do seu coração. Não adianta. Tudo aquilo que está dentro está fora. Eu me coloco como um imã hoje, Vivi. Bem grandão. Você coloca assim como um imã grande. Nesse imã, eu estou atraindo aquilo que está dentro de mim. Verdade. Eu vou sempre atrair aquilo que está dentro de mim. A traição. E aí, estudando essa situação de bloqueios e tal, eu sentia na minha infância, sem saber, que eu estava traindo alguém. Sempre teve essa sensação. Não, eu não sabia, não sabia. Não? Depois, agora, na consciência, Você tinha a sensação, mas você não sabia identificar essa sensação. Você sentia algo. algo. Mas aí o que que acontece? De tudo isso, você começa a entender assim. Se você se colocar na posição de começar uma nova caminhada, um movimento de transformação, você vai começar a descobrir coisas que você nem sabia. Coisas que você estava trazendo, o problema é você fechar os seus olhos e ficar bitolado numa situação e falar: não, não quero resolver essa situação. Mas quando você começa a se afundar, a entender os assuntos, as dificuldades, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, e para entender tudo isso, entender por que que eu estou fazendo isso, por que que eu estou agindo assim, por que que eu estou vivendo isso. E aí você começa a identificar coisas, falar assim: nossa, eu estava trazendo tudo isso, eu estava trazendo traição, eu estava me sentindo traída, eu estava sentindo que eu estava traindo as pessoas quando era lá na época do abuso. Então, eu me sentia não merecedora disso, não me sentia merecedora. E você só vai descobrindo essas coisas quando você vai se aprofundando e tentando não, testando coisas para falar assim, não, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Mas você precisa ter uma consciência. Por isso é a respeito da inteligência emocional. Ter inteligência emocional, saber por que que você está sentindo isso. As perguntas fazem toda a diferença. A gente trabalhando com o Pablo, a gente fala assim, ele fala, faça perguntas, faça perguntas. Então, o tempo inteiro, aquela época eu não tinha, Vivi, eu não tinha essa A capacidade noção, mental né? Essa. de saber que tudo aquilo eu estava trazendo para minha vida. Mas a partir do momento que eu entendi, faça perguntas, por que que eu tô com esse sentimento? Por que que eu tô com essa situação? Por que que eu tô sentindo isso? E eu faço o tempo inteiro E perguntas. eu falo que é muito louco isso, né, Lu? Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu começo a fazer perguntas, né? Começa a doer alguma coisa, emocionalmente falando, né?
Você fala assim, vou fazer perguntas. Daí você se vê fugindo da pergunta. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece isso comigo. Daí eu fujo da pergunta e começo a fazer outra coisa. E daí eu vejo que eu tô fugindo da minha dor. Porque o cérebro te ama tanto que ele quer te reguardar. Te Não, preservar. não vamos mexer nisso, não, senão vai doer. Vai doer. E daí você começa a olhar para isso. Fala, não, vamos voltar lá, vamos fazer perguntas e vamos entender o que está doendo. E vamos olhar para isso. Vamos encarar e fazer o que precisa ser feito. Então, quando você faz perguntas, você começa a entender aonde que está a tua dor. E com uma pergunta, você vai. E assim, é muito com o como. Como isso? Como isso está doendo? Por qual motivo? É sempre perguntas, não pode ser pergunta fechada. Por quê? O porquê, ele te deixa muito limitado. Você dá uma resposta ali que fica travando, né? Por que isso? Porque assim. E não é. É a raiz, né? Então, é você entender. Quando você olhou para você, entendeu que você precisava fazer perguntas. Hoje, quando você olha para alguma situação, quais são as perguntas mais comuns que você faz para você mesmo hoje para fazer um desbloqueio? A primeira coisa é identificar o que tá doendo. Qual a Dá um crença? exemplo assim de algo que você fez aí ultimamente, se você puder expor. Eu vou expor agora bem atual mesmo, porque assim, eu tô fazendo a mudança de volta para o Mato Grosso, para Sinop. Vou continuar vindo para São Paulo, conexões, mas o Senhor direcionou para voltar para Sinop, no Mato Grosso. E nós estamos fazendo uma mudança. E aí, mexer com a mudança começou a me dar alterações de humor. E aí eu comecei a fazer perguntas. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Aí é tipo assim, por que eu tô tão desanimada? Por que eu tô tão triste com essa mudança? E aí começou eu fazendo perguntas, o meu cérebro falando a respeito. Trazendo dores, porque nos divórcios, 8 separações, são muita mudança, gente. Muita Então, mudança. cada vez que vocês separavam, vocês saíam mesmo de casa, cada um... Eu que saía. Você saía. Na época, a casa era dele, e eu era muito orgulhosa. Então, eu falava assim, não, você não quer? Tchau, então. Então, assim, eu pegava minhas coisas e ia embora. Mas todas as vezes eu tinha que fazer mudança. E quando ele saiu 1 ou 2 vezes, eu que tive que buscar a mudança dele. Então, Então, sempre foi você. Então, tipo assim, Então, aí já tem uma dor por trás. Quando você mexe com mudança, vem ali uma dor. uma memória, né? E hoje eu sentei e falei, Senhor, agora de meio-dia eu falei, eu não quero mais essa dor. Eu olhando para a mudança, falei assim, aí eu tive um tempo de reflexão, fechei meus olhos, respirei, porque você precisa acessar. Quando você fecha os olhos num bloqueio, num desbloqueio, ontem nós estou com uma aula, nós estamos com uma aula com a Adonis Carnevale. Nós estamos, tipo assim, estamos já descobrindo toda a parte cerebral, a parte ele é um doutor, né, em neurociência. Então ele traz com a clareza o que o cérebro sente, o que o cérebro faz, quais são as reações. E ele ensinou uma técnica muito legal, porque já tinha a técnica da porrada, tipo assim, ir pra luta, ir pro xingamento. E ele trouxe algo assim, muito assim, de sentar, respirar e colocar-se confortável nisso. E foi uma outra forma de trazer para fazer desbloqueios que eu aprendi ontem. Então, assim, aí eu comecei a analisar e fazer as perguntas, por que essa dor? Por que tal? E aí você começa a falar pro seu cérebro, depois disso, falar assim, não, agora a mudança é diferente. Não é mais com aquela dor. Porque todo o seu cérebro sempre vai falar. Às vezes, os bloqueios emocionais não são aquilo que o seu pai falou, que sua mãe falou, mas é o que o seu cérebro entendeu. É o sentimento que ele colocou naquela situação. É muito louco que cada cérebro é uma sentença, que fala assim, cada um é sua sentença. Às vezes eu olho para esse copo d'água aqui e vejo a água ali e tal. E se eu derramo aqui e tal, às vezes eu posso colocar, se eu derramasse em cima, talvez eu poderia ficar, nossa, como eu sou desastrada. Não, às vezes eu posso colocar assim, não. Foi só, vamos secar, vamos só limpar isso daqui, não tem problema, já aconteceu, não tem mais o que fazer, vamos só secar. E às vezes eu posso ficar aqui falando, nossa, meu Deus, que desastre, que situação. Então, o seu cérebro que vai levar para você é um grande desastre, uma frustração, uma tristeza, ou o que é? Então, você começa a ressignificar coisas, lembrar de coisas e ressignificar. Então, acha o bloqueio, acha o que está te doendo. Traz à memória aquela situação.
respira, traz a memória. Fala, eu vou ressignificar isso. Existem várias técnicas, até faço as aulas de bloqueios emocionais toda semana. A gente traz uma sala de aula também. E a gente vem vivendo isso porque até você consegue entender que o seu cérebro que vai falando assim, é muito um copo d'água derramado ou é bem simples, a gente só precisa secar. E você falando isso me veio na memória esses dias. A Rafa estava de férias na minha mãe e ela estava falando comigo de vídeo e a minha sobrinha subiu na cama atrás e a cama despencou. E ela ficou desesperada. Tia, o que que eu faço? A avó vai me matar, eu quebrei a cama. Falei, a avó já tá dormindo, vocês vão fazer, vocês pegam, arrumam as coisas e arrumam outro lugar para vocês dormirem e vai dormir. E amanhã vocês falam a verdade. Mas e agora? E ela entrou aquele desespero. Eu falei, relaxa. Mas a avó não vai me bater? Eu falei, não, a avó já bateu em vocês alguma vez? Não. Então, tranquilo, tá E você tudo vê certo, a vai cabeça da dormir. criança, E tá né? tudo bem. E todos os bloqueios começam na infância. Então, assim, a cabeça da criança já levou para outro nível. E aí, às vezes, se você não tem essa palavra para falar e acalmar ela vai entrar em desespero. É, porque tipo assim, nossa, eu quebrei a cama, né? E não, só quebrou a cama. E tá tudo bem, então vamos resolver. Então, focar, né? É uma coisa que eu aprendi muito sobre isso, é focar na solução, né? Não no problema. 90% na solução e 10% no problema. E normalmente a gente faz ao contrário. Então, se a gente foca... Eu criei, como eu faço todos os dias lives. Então, a gente vai estudando sobre grandes nomes, grandes pessoas que transformaram a vida de pessoas e transformaram as suas próprias vidas. E tem uma frase assim, 90% é a solução e 10% é o problema. Então, às vezes, quando acontece agora um problema, meu cérebro já fala assim, qual a solução? Não foca no problema. O problema a gente já tem. E qual que é a solução? O que que eu preciso? Só que antigamente não era assim. Nossa, era um drama, um vitimismo. O Então, vitimismo, né? E é bem sobre isso mesmo, né? O quanto você quer ser vítima, né? Ficar nessa situação ali. Ai, mas ai, não dá, ai, eu não consigo, ai, ele é isso, ele é aquilo. Então você fica ali perdendo tempo, né? Quanto tempo da vida você perdeu por conta disso? e tão incrível que normalmente o casamento você sempre culpa o outro. Sim. Você sempre culpa o outro. E mais engraçado, da minha transformação, quando eu desci do quarto, que eu falei, coloquei na mão do Senhor. E eu desci do quarto e eu comecei a mudar com 3 dias. Meu esposo falou assim: trocaram minha esposa. E incrível quando Deus, assim, que eu mexi, entreguei a vontade de transformar. E aquilo lá foi muito intenso dentro do meu quarto. Eu falei: eu não aguento mais essa vida acabada, esse casamento destruído, essa depressão, Senhor, limpa. Eu só preciso viver uma vida nova. Eu falei, só quem passa por isso, né, Lu, que sabe a dor, que é desse vazio, né, dessa tristeza. E eu falo, muitas das vezes as pessoas olham pra você e falam assim, ah, sai daí, levanta, né? É só você ter força, é desânimo. Porque quem tá olhando de fora é muito fácil, né? Quem nunca passou, acha que é fácil você sair daquilo, Aham. né? E é uma decisão, né? Só que você precisa estar conectado com Deus e saber quem você é. E assim, essa parte aí é muito importante você falar, porque você saber quem você é, né? Saber que falar que nós somos imagem e semelhança do Criador é fácil, mas você tem que sentir isso, né? Que para realmente isso ser real. É. Então, como que isso se tornou real para você na sua vida? Na verdade, eu vim do berço evangélico, do berço cristão, só que eu tinha muita religiosidade. Então, assim, a minha religiosidade era tanta que eu achava que eu não era merecedora de algumas coisas. Quando eu fazia, que eu caía em erro, eu falava, agora eu não consigo mais me conectar a Deus. E no método IP, ali eu ativei a identidade. E eu entendi que o Senhor sempre está à porta e bate, o tempo inteiro, ele está ali, sempre presente. A gente que vira as costas para Deus, Deus não vira as costas para gente. Então, qual foi o Deus que você conheceu, o Deus verdadeiro que você conheceu a partir desse momento? O Deus que está sempre ali. O Deus que quer te ver feliz, que quer te ver alegre, que quer te ver assim restaurado, que quer te ver com mudanças de comportamento, mas assim sem estar uma coisa pesada, sem uma situação assim de um peso, mas sim falar assim, Senhor, eu preciso só estar conectado contigo.
Então, assim, a partir daquele dia eu conheci um Deus diferente. Já tinha tido muitas experiências com Deus, mas a experiência que eu tenho com Ele todos os dias de acordar e falar, Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã. Obrigada, Senhor, limpa meu coração. Essa intimidade, Essa parte de limpar o coração, Lu, como é que limpa o coração? o limpar o coração, primeiramente para mim foi entregar verdadeiramente minha vida para Deus. Sem religiosidade, mas falar assim, é eu e Deus agora. É eu e Deus dentro do meu quarto, é eu e Deus dentro do carro, é eu e Deus o tempo inteiro. É eu com Deus. E aí você fala assim, eu preciso achar essas crenças, essas pessoas, esse julgamento, essa dor. Eu preciso achar essa mágoa, essa tristeza, esses perdão que eu preciso dar. Porque enquanto você tá com mágoa e tristeza e não perdoa alguém, você tá carregando e tá com o coração sujo. Porque aí você olha o quê? Você olha para a situação e lembra daquilo que aconteceu, o que fizeram com você lá na infância e fica se maltratando. E aí fica carregando essa culpa, essa dor, essa tristeza e fica com raiva, ou no meu caso do abusador, e fica com essa tristeza e fica carregando essa pessoa e fica com esse sentimento na situação das nossas separações, das 8 separações, desse peso, essa tristeza. Por que que você fez isso comigo, tal? Tipo assim, essa dor. Ah, por que que você me traiu? Por que que você fez isso comigo? Por que que a gente teve que separar tantas vezes? Por que que você escolheu? E assim, esses porquês e vitimismo e essa falta de perdão arrasta dor e traz tristeza. Não tem como você se conectar verdadeiramente com o Senhor e conseguir viver uma vida limpa e limpar o coração com muitas dores, com muito julgamento, com muita tristeza, com muita falta de perdão. Aí, como é que perdoa, Lucilene? É decisão, é diária, Olha, né? escolha diária. Todo dia, né? Todo Porque dia. eu falo, é entender que nós somos seres humanos, somos passíveis de erros e falhas. Mas se você tiver com o seu coração com ódio, rancor, mágoa, Mágoa, você não não tem como consegue limpar. alcançar nada. E o coração alegre, né? Ele Formoseia aformoseia o o rosto. rosto. A beleza sua não tá na sua maquiagem, não tá Mas quando você tá com o seu coração limpo, com o seu coração feliz, Aham. o seu rosto é outro, né? E é sobre isso. Aí você libera o perdão para as pessoas e limpa o coração. E aí, quando vier uma situação, vamos por um dia, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Então, assim, veio alguma coisa, você resolve a situação, pede, Senhor, limpa-se meu coração. Já está resetado, já está ressignificado, mas às vezes, porque assim, a cada bloqueio, o que que é os bloqueios? A cada fase, a cada nível que você vai subindo, você vai recordando de alguma coisa. Não é só uma limpeza, não é só um perdão, são vários. Ontem a gente estava falando sobre o momento de o Adonis Carnevale lá, falando que ele fez desbloqueios com o pai dele 37 vezes. Então não é uma vez só com o seu pai, uma vez só com o seu esposo. 37 vezes ele desbloqueou com o pai dele. Então a cada fase, a cada nível que você sobe, você fala assim, você encontra uma barreira. Então, pra mim, o que que acontece? Pra mim já tava tudo legal, né, em respeito do meu casamento. Quando veio a mudança de novo, veio o quê? Ah, mais um bloqueio que eu preciso tirar, mais um bloqueio que eu preciso quebrar. Então, eu limpar o coração todos os dias é você se rastrear, entender o que que tá doendo, entender por que esse sentimento. Alguém falou alguma coisa pra você, doeu na barriga? Ou procura aí que alguma coisa tá de errado, você precisa limpar isso. E aí é isso que faz parte do seu casamento. Às vezes o que acontece? Às vezes seu marido fala alguma coisa e te traz algum sentimento. Mas Dói, né? É tipo, toca na sua ferida, e né? por que que dói? Aí é os porquê, começa a perguntar, da onde que tá vindo essa dor, da onde que tá vindo essa raiz, essa tristeza. E nesse momento, Lu, você parou de ser reativa? Porque antes eu acredito que você era reativa. Porque quando tocava na ferida, Na hora, já era automático, né, a reação. automático. Por isso que meu esposo falou com 3 dias trocaram minha esposa. Porque eu dava conta de o tempo inteiro jogar na cara dele. Quando eu desci as escadas, que eu entreguei minha vida para o Senhor, e eu desci as escadas, o Marcelo já vinha. Foi assim, ó. Eu vou contar mais ou menos assim, rapidinho. 5 meses nós ficamos separados. Então, eu falava pra ele, nunca mais eu vou me relacionar com você, nunca mais você vai encostar em mim. E eu achei que ali tinha acabado todo o amor, já estava relacionado com outra pessoa, ele também já tinha se relacionado com outra pessoa, eu tava seguindo minha vida.
E um dia ele entrou em contato e falou assim: vamos mudar para Sinop, não sei o quê. E me trouxe a memória daquilo que eu tinha plantado em 2017 com Paulo Vieira, do quadro dos sonhos, de mudança. E eu falei: Senhor, mas por que que agora vai acontecer aquilo que eu plantei, não sei o que, há anos atrás? E a única coisa que vinha no meu coração era assim: agora que ele vai viver em outra cidade, agora que ele vai viver experiências novas, eu vou deixar para outra pessoa. E veio um pouco de dorzinha, né? Aí eu falei, então, vou tentar a última vez. Mas eu voltei achando que não amava mais. Então, quando ele ia encostar, houve um pouco de rejeição. Então, assim, nisso, ele começou a me amar. Porque, assim, eu falava pra ele, Marcelo, acho que vamos separar de novo, porque eu não consigo mais amar você. Eu não tenho mais amor. E ele falava assim, eu vou amar por nós dois. Porque eu fiz isso, eu vou amar por nós dois. E durante 9 meses, como uma gestação, 9 meses ele amou por nós dois. E naquele dia que eu me conectei ao Senhor no meu quarto e falei, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida, mas me tira disso. Eu desci e aí eu tava lavando louça e ele veio e falou umas coisas pra mim que nunca mais ele tinha falado. Ele tava possesso, sabe? Quando você tá muito bem e a outra pessoa tá mal. E naquele momento eu comecei a rastrear e queria. Porque toda vez que a gente ia brigar, quando ele me falava alguma coisa, eu lembrava do passado, das tristezas, das coisas que ele tinha feito. Era reativo, voltava lá, pegava as dores e jogava na cara dele. O tempo inteiro eu conseguia, quando a gente ia começar uma discussão, jogar na cara dele tudo. E falava que perdoava. O tempo inteiro, nossa, já perdoei, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu perdoei. E o tempo inteiro jogando na cara dele. Então, quando ele falou algumas coisas pra mim que eu tentei rastrear no meu coração e achar essas coisas pra jogar na cara dele, não tinha mais. Uau. Não tinha. E eu falava, Senhor, cadê a dor? Pra me jogar na cara dele, não tinha. Então, com 3 dias, ele falou, trocar minha esposa pelo fato de eu não jogar mais nada na cara dele. Ele estava tão acostumado comigo o tempo inteiro reclamar do que a gente tinha vivido e não ver o presente, que quando foi automático, quando eu comecei a olhar, falei, nossa, esse homem mudou. Nossa, como esse homem mudou. Ele fez um monte de coisa por mim agora, ele tá diferente, ele tá mais presente, ele tá isso, tá aquilo. E eu não conseguia ver isso, porque era tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza que eu não conseguia ver. Então, quando eu olhei para ele, ele tinha mudado, mas eu olhei para ele só quando eu mudei, só quando eu recebi a cura. Na verdade, quando você muda, tudo muda ao seu redor, né? É, mas é exatamente isso. E pra você, Lu, o que que é o amor? O amor, pra mim, amar-vos uns aos outros como a si mesmo. É você se colocar no lugar do outro também. O amor é o quê? É você olhar para outra pessoa e ter compaixão por ela e falar assim: nossa, Jesus me amou tanto, de uma forma tão intensa que ele entregou a vida dele por amor a mim. Então, o amor para mim, um amor não é um amor, é um amor assim de olhar para a cruz e ver aquilo que Jesus fez por mim e eu me amar primeiro. O amor para mim hoje é eu identificar e eu saber assim que eu preciso me amar primeiro para me conseguir amar outra pessoa. Porque da maneira que eu tava, eu não conseguiria amar outra pessoa se eu não me amasse primeiro. E quando eu entendi aquilo que Jesus fez por mim, por amor a mim, a você, tipo, ele fez isso por mim. Nossa, se ele me amou tanto, se ele me deu a vida, se ele me deu a oportunidade de vida, que amor é esse? Então, para mim, o amor é aquele amor que vem do Senhor, que você consegue se amar primeiro e você olhar para outra pessoa e falar: nossa, essa pessoa tá presente na minha vida, eu tenho confiança, eu tenho entender as falhas dela, entender as dores dela, entender que eu também sou falha, entender e é olhar para o outro e se ver com compaixão, porque o amor para mim mudou tudo, totalmente a forma de entender. O amor para mim vivi foi assim. Vamos colocar quando eu vou discutir com meu esposo hoje, quando eu tô numa discussão com ele, porque mesmo que Deus restaurou, transformou, existem divergências de visão e de pensamentos. E quando começa uma discussão, eu olho pra cara dele e falo, faço bem assim, exatamente assim, de verdade. Respiro. Aí eu olho pra ele e falo, peraí, só um pouquinho, deixa eu me resolver ali atrás primeiro. Daqui um pouco a gente Não, volta a e é conversar. importante, Lu, ser verdadeira aqui, até mesmo para as pessoas entenderem que nessa hora você tem vontade de mandar a pessoa ir para aquele lugar, porque você é ser humano.
E tá tudo bem, entendeu? Uhum. Faz parte de nós, como ser humano, ter sentimentos. E nós temos que sentir isso, faz parte. Mas é como você lida com Reage. isso. Então, é sobre isso, entendeu? É mostrar para as pessoas que você é de verdade. E a minha de verdade é entender que quando eu começo a julgar ele e acusar ele, o que que tá doendo em mim? Você tá se vendo, né? Nossa, é um espelho, porque não é às vezes, você quer que acontece? A gente julga tanto o outro porque tá guardado dentro do seu coração. E não é, nunca vai ser sobre a outra pessoa, nunca vai ser sobre a outra pessoa, sempre vai ser sobre você. Esses tempos, assim, tipo, eu tenho aprendido muito a lidar com isso, aí eu olho pra ele e falo assim, calma lá, peraí, deixa eu resolver a minha situação primeiro, depois eu volto a conversar com você de novo. E E ele, eu, como é que ele reage quando você fala isso para ele? aí ele sorri e quando ele tá ao contrário que ele tá me julgando, eu olho pra ele e falo assim, e aí, precisa resolver alguma coisa aí dentro? Aí ele fala assim, precisa. Porque eu e ele entramos em comunicação. E um casamento precisa ter comunicação. E nós começamos a entender e rastrear os nossos bloqueios e rastrear nossas crenças e as nossas limitações. Então nós começamos a entender que nosso casamento é comunicação, mas é entender o que está guardado na gente mesmo. Porque mesmo que eu tivesse minhas confusões, minhas crenças, minhas limitações, ele também tem. E quando você começa a julgar muito o outro é porque a dor está em você. Um dia eu estava no trânsito e eu fiz uma manobra errada. E o senhorzinho me xingou, falou um monte de bicicleta ele tava. Eu olhei pro meu sobrinho e falei assim: olha, isso é sobre ele. Não é sobre o que eu fiz. Eu fiz errado, tudo bem. Tá certo? Tudo bem? Vamos consertar. Mas o que ele começou a me acusar e jogar, isso tá dentro dele, é a vida dele. E isso que é difícil as pessoas entenderem. Normalmente as pessoas não têm consciência disso. Que quando você é agredido no trânsito, agredido no seu trabalho, que as pessoas te tratam mal ou seu marido te trata mal, é sobre a pessoa. Você precisa entender que quando você começa a julgar os outros, apontar para os outros, trazer dores, também está dentro de você. Sempre vai ser. O espelho da alma é você mesmo, tipo, é muito intenso isso, muito incrível. É assim, é maravilhoso, né? Quando você começa a entender as coisas de uma forma diferente, né? Você entender que a vida não é só sobre você Aham. e que todo mundo tem o seu papel e como cada coisa está no lugar certo, né? É sobre isso. Então, Lu, nessa trajetória de tudo isso que você viveu, qual foi o maior desafio para você? Eu acho que a coragem, né? Tipo, é muito cômodo você tá, como que fala, na zona de conforto. Então, assim, todo passo que você dá de movimento, igual você tá abrindo hoje, palmas pra você. Isso é uma coragem, você tem que ter coragem, você tem que começar um movimento. Então, a maior dificuldade pra mim não é assim, é sempre o primeiro passo. Pra mim é difícil, quando eu tô na caminhada, na trajetória, tá tudo legal. Tipo assim, eu já tô na caminhada, tal, vai, anda igual água. E de tudo isso que eu percebi, o que eu mais tenho dificuldade é iniciar alguma coisa. Tipo assim, a coragem de iniciar alguma coisa. E às vezes eu levo um tempo e eu procrastino um pouco. Então assim, daqui a um tempo, daqui a um pouco eu faço, daqui a uns dias eu faço. E às vezes a gente vai deixando para depois, deixando para depois. Então a maior dificuldade é dar o primeiro passo. É você falar assim, não, eu não posso mais voltar para essa vida passada. Eu não posso mais voltar para esse casamento acabado. Eu não posso mais voltar para esse movimento de depressão. E o que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Só que às vezes a limitação de você ver uma saída, que é a coragem de iniciar algo novo. E se você continuar na zona de conforto, é difícil. Você passou por momentos assim que você achou que, falou assim, meu, eu não vou conseguir continuar? Tá dando uma enroscada, parece que eu vou É, voltar atrás. na verdade, assim, antes do processo de há um ano atrás, era sempre assim, eu sempre voltava atrás.
Tipo assim, então assim, meu maior desafio hoje é sempre assim, falar pro meu cérebro assim, ele tem que ter medo de mim. Quando eu falar assim, eu vou começar alguma coisa, ele vai ter que entender que eu vou começar essa coisa. E eu não vou parar no meio do caminho. Então, assim, a maior dificuldade hoje é assim, antigamente era, eu falo assim, hoje pra mim tá sendo assim, entender algumas coisas. Às vezes a gente não quer, vamos falar assim, eu fiz um monte de coisa esses 8 meses, 9 meses aqui em São Paulo. E o Senhor me direcionou pra entrar por La Casa. E agora que eu tava com um monte de network, um monte de coisa, um monte de coisas diferentes, o Senhor falou assim, volta. E pra mim entender, por que volta? Pai, por que que eu tenho que voltar, pai? Agora tudo de novo, fazer tudo de novo. Tipo assim, eu até aqui o Senhor me trouxe. E a maior dificuldade, às vezes, é você entender aquilo que Deus colocou no seu coração. E você não pode arregar, você precisa só continuar. E a coragem de dar um novo passo, a coragem de mudar. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você precisa ter coragem de não arregar. Porque volta, pai. E aí, essa semana, lá no ODV, no Origem da Vida, lá com o Pablo, eu tava almoçando. E aí uma amiga minha falou uma palavra e o Senhor deu uma chave para mim. E a chave é: quando Pedro, que Jesus foi chamar Pedro, e ele tinha pescado uma noite inteira, ele não tinha pego nada de peixe. Jesus não chamou ele enquanto ele estava com as redes vazias. Jesus levou ele para o mar, encheu as redes de peixe, fez um milagre na vida de Pedro, colocou a maior quantidade de peixe que ele já tinha pescado. E aí sim ele chamou Pedro e falou: agora vamos comigo, larga tudo e vamos comigo. E quando ela falou isso, eu falei: tá bom, Senhor, eu tô entendendo. Agora que eu tenho tudo, ela falou: ele não te chamou quando você não tinha nada. Ele te chamou quando você tem tudo. E a maior dificuldade, às vezes, é para entender, porque às vezes você tá numa zona de conforto. Você já tem tudo, você tá com uma casa estável, você tá com isso, com aquilo, com o seu trabalho. Mas às vezes Deus te chama e você tem uma dificuldade de sair, de uma coragem de começar de novo. Essa acho que é a maior dificuldade. E às vezes a gente reluta, mesmo que a gente saiba que é a obra do Senhor, aquilo que Ele te chamou, aquilo que eu estou vivendo por obediência. De agosto do ano passado para cá, aquilo que o Senhor coloca no meu coração, aquilo que Ele fala para mim, eu estou vivendo de obediência. Mas mesmo assim, eu estou arrumando minha mudança chorando. Mesmo eu sabendo a obediência, mesmo eu sabendo Você está tudo. obedecendo mesmo que isso dói. E a dor que é o maior desconforto. A dor de você falar assim, a coragem de começar de novo. É, e na verdade, né, Lu, é entender, né, que você esteve aqui um tempo, é como você estivesse se alimentando, se preparando, porque tem pessoas que estão precisando do que você tem lá para onde você está indo. É sobre isso. E se você não tivesse vindo para cá, se preparado dessa forma, para estar lá hoje com essas pessoas, quando que isso ia chegar para elas? É sobre isso. É você entender, obedecer. 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 E aí, às vezes, nem que doa. Você tem que continuar. Você tem que continuar. E eu falo assim, eu sei que é um novo tempo pra mim. Eu sei que é algo que, é assim, nós temos um projeto já, eu e a Perla e mais uma amiga lá em Sinop, vai voltar no começo do ano. Pra Sinop a gente já tem um projeto de mulheres, café com mulheres. E nós fizemos, eu e meu esposo, fizemos a nossa primeira imersão de casais lá em Castelo. Me E conta como que foi essa imersão. essa imersão foi muito show, porque assim, eu já agora, depois que eu saí do La Casa, eu tô com uma equipe que o Senhor colocou nas minhas mãos. É uma equipe de social media, designer, estrategistas. E aí eu tava indo em viagem para passar uns dias de férias, né, pra lá. E aí no meio da viagem eu conversando com o Pai, com Deus, com o Senhor, e o Senhor falou assim: você vai fazer uma imersão lá no castelo. Falei: Deus, mas como assim? Não. Aí a gente começou a conversar e o Senhor começou a colocar ideias. E aí era só pra mulheres. Aí eu falei: não, não é só pra mulheres, é pra família, eu e meu esposo. E aí começou de uma conversa. Aí na hora, assim, com os estrategistas, falou: Lu, mas não é agora. Eu falei: gente, eu posso até parecer uma menina desobediente, revoltada, mas não é revolta nem desobediência. E não é que eu seja revoltada, é porque é aquilo que Deus colocou no meu coração eu preciso fazer.
Então, assim, surgiu muito rapidamente, foi maravilhoso. Foram, assim, não foi grandioso de pessoas, mas foi grandioso de qualidade de pessoas. Tinha 22 pessoas no nosso evento, quantidade pequena em relação a grandes eventos, mas a quantidade necessária para transformar aquele momento em o primeiro, em saber que Deus estava colocando, Deus pediu, cada um que estava ali era porque o Senhor tinha direcionado. Então aquilo ali foi sobrenatural, que foi eu e meu esposo. Sobrenatural, quando eu falo, não é que é sobrenatural, é que é aquilo que não era natural para nós. É sobrenatural. É, né? É tipo assim, É né? que eu falo, às vezes as pessoas acham que sobrenatural é um negócio assim muito além. Mas sobrenatural é algo que não é natural para você. É o início, né, daquilo que não. Então, é você ter feito, sido obediente e feito o que precisava ser feito, isso é sobrenatural. Porque não é fácil. Muitas das vezes as pessoas olham e falam assim: ah, é fácil ficar falando, tá num podcast, tá ali fazendo uma imersão. Passa diversas coisas pela cabeça da gente. Porque você está mexendo com pessoas, você está mexendo com vidas, é muito sério. Então, é entender que você fez o que foi pedido para você fazer, você foi obediente. E quando você obedeceu, se fosse ali para ter ajudado uma Uma pessoa. pessoa, É sobre isso. É só uma pessoa. Eu falei pro Marcelo ainda. Se tiver só uma pessoa no nosso evento, se uma pessoa só puder escutar, é igual nós estamos aqui na Palmas para você. Se só uma pessoa ver, só uma pessoa for curada, só uma pessoa entender que você é o próprio autor da sua história. Eu sempre, você, VAH, que eu uso sempre nas minhas lives. Você é autor da sua história. Só você é autor da sua história. Se é só uma pessoa para transformar a vida, é só isso que importa. Porque eu fui transformada, eu só preciso transbordar aquilo que o Senhor fez comigo. Eu só preciso continuar falando para as pessoas aquilo que Ele transformou. Eu não consigo ser cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Pai, se eu não estiver todo o tempo transbordando. Porque se eu parar um movimento que você está fazendo, Vivi, você vai transformar a vida de pessoas, mudar a vida de pessoas. Porque é uma decisão, um movimento que você faz, você transforma vidas. Então é sobre aquilo eu só continuar, eu ter coragem de me movimentar, eu ter coragem de sempre continuar fazendo. E aí o Senhor vai transbordando mais, transbordando mais. É o plantio e a colheita, você está plantando. é exatamente isso, né? Você vai colocar uma sementinha. Hoje nós estamos aqui colocando uma sementinha, que essa sementinha com o tempo ela vai germinar e ela vai dar frutos. E quais vão ser os frutos? Eu não sei. E também não estou preocupada com isso. Tá fazendo a sua parte. Mas eu estou fazendo o que foi pedido para mim. Entendeu? É entregar aquilo que eu venho aprendendo, aquilo que eu venho aplicando para outras pessoas. Então, eu conversei muitas vezes com a Lu e muitas vezes eu aprendi muitas coisas com ela. Às vezes ela nem sabe, mas ela estava falando coisas e ali ela estava me curando Nossa, que show. com coisas que aconteceram no relacionamento dela. E eu falava, nossa, eu preciso melhorar isso. Eu preciso fazer isso diferente. Nossa, eu preciso conversar mais com a Lu, eu preciso estar mais próxima dela. Então, às vezes, você não tem a oportunidade de ter alguém para estar próxima de você, para te aconselhar. Ou às vezes você está num momento muito de dor, num momento que você acha que não tem mais jeito, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir sair dessa situação. Mas entenda, é possível. Porque se eu sair, a Lu saiu, você também consegue. Então, é você escolher. E eu falo, não é fácil escolher, gente, não é fácil. Você decidir fazer diferente. Porque a todo momento vem algo para querer te derrubar, para fazer você querer voltar atrás. Mas você mudar. E eu vou fazer uma pergunta para a Lu aqui, é sobre o que ela mudou. É sim, eu sei que ela mudou diversas coisas, mas ela teve que mudar coisas comportamentais também na vida dela, para poder conseguir dar andamento em tudo isso. O que você teve que mudar na sua vida em termos de comportamento? De comportamento, eu acho que mudou tudo, né?
Acho que, na verdade, eu falo, se pegar a Lucilene de um ano atrás e a Lucilene de agora não são a mesma pessoa. Então, mas o que que você faz Comunicação. hoje que você não fazia antes? Comunicação. Além da comunicação. Além da comunicação, me colocar sempre na posição do outro. Por que que tá acontecendo? Sempre ver o outro também. Ver a dor do outro também. Porque às vezes a gente quer só julgar e não quer entender que o outro também tem dor. Então, assim, me colocar na posição, na dor do outro, eu acho que. Eu vejo você também sempre falando de fazer atividade física, que mudou a alimentação. Tudo. Tudo. E isso, o que que muda fazer esse tipo de se alimentar melhor, de fazer atividade física? O que que mudou isso também? Pra mim, foi virado uma grande chave aos pouquinhos, mas eu tava lá no Pará, Castelo de Sonhos, esses dias, e eu tava fazendo um treino de musculação com minha irmã, e ela falou uma frase que me trouxe, remeteu muito a isso, porque às vezes a gente é muito preguiçoso pra fazer musculação, né? Pra fazer treino e tal. E aí ela falou assim, Lucilene, esse é o meu momento. Esse é o único momento que ninguém pode fazer por mim. Esse é o único momento que ninguém vai fazer. Eu não tô fazendo pelo meu esposo, não tô fazendo pelos meus filhos, não tô fazendo por ninguém, eu só tô fazendo pela minha própria saúde. Então a alimentação, a musculação, o treino, a corrida, é só por você. É só para você ativar o seu corpo, para você ficar com um corpo forte, com uma mente forte, com corpo, alma e espírito. E não adianta você ter um espírito forte conectado ao Pai, uma alma forte de visualização, de imaginação, e não ter um corpo forte. Então, essa chave virou. Nossa, enquanto eu treino, eu tô me fortalecendo. Não é para o outro, é só para mim. Então, assim, trazer essa consciência que eu quero que minha matéria fique bem e fique saudável aqui na Terra. E eu quero Cuidar do viver. seu templo, né? E eu quero viver muitos anos. Então, se eu quero viver muitos anos, eu quero ter uma vida saudável, eu quero continuar morando aqui na Terra enquanto Deus me permitir, enquanto Ele não voltar, enquanto não for para outro. Porque nós não somos seres, né, terrestres, mas nós estamos aqui na Terra, nós somos seres espirituais. Mas como ser espiritual tendo uma carne, mas o Senhor nos permitiu estar aqui? Então, se Ele permitiu, eu preciso conservar esse corpo. E esse corpo precisa ficar forte. E a única pessoa que pode fazer isso é eu mesmo. Não existe. É igual o Pablo falou. Pô, eu queria pagar uns 2 milhões por um shape, mas não tem como. Se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. Então, se eu não cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, não vai- Um espírito forte não habita num corpo fraco, né? tem que ter um espírito forte, uma alma forte e um corpo forte. Então, é corpo, alma e espírito, né? Então é quando a gente entende, né, que a gente se cuidar exatamente de tudo que precisa ser cuidado, os resultados que você tem. Então, quando eu quis puxar isso de você, é exatamente isso. Quais foram os comportamentos que você mudou na sua vida, né, de forma geral? Porque você mudou a sua mente, a sua mentalidade, você mudou a tua espiritualidade e Uhum. você mudou a tua alimentação, você mudou o teu corpo. Eu falo que é uma outra pessoa. Não tem como comparar. Mas é o. É, e às vezes a gente fala assim, parece um negócio de cinema, né? Você fala assim, mudou, é outra pessoa. Como assim? Mas é É possível. possível. Então eu quero que você deixe agora uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo. O que que você diz para eles, olhando para aquela câmera lá? Deixa um recado para eles final. Você é autor da sua história. Você quem faz a sua história. Então não deixe que os outros façam, não deixe a mágoa, não deixe a tristeza, aquilo que te fizeram lá na infância, as coisas que você passou, as coisas que tem passado. Não deixa tudo isso mudar a sua forma de viver. Entenda que você é o autor, você que é capaz, você que vai transformar a sua mente, você que vai transformar o seu corpo, você que vai transformar o seu espírito. Você que tem que tomar a decisão. Você que precisa fazer micros resultados diários. Todos os dias entender que você precisa. Pô, por que eu estou fazendo isso? Entender os seus sentimentos, entender seus pensamentos. Entender que tudo é possível. É possível reconstruir uma família, possível reconstruir um lar, é possível reconstruir você mesmo.
Então, que você entenda que você é o autor da sua história. Lu, gratidão. Eu só tenho a agradecer por tudo que você ensinou para nós aqui hoje, por tudo que você entregou para essas pessoas. Assim, foi um prazer te entrevistar e ter você aqui, abrindo hoje o Palmas para você. E o Palmas para você é para você que está assistindo, é primeiramente para o nosso Pai que está no céu, é para a Lu que está aqui sendo entrevistada, é para mim, é para todo mundo. Então, palmas para você e gratidão por você ter assistido. Curta, se inscreva no canal, compartilha e eu conto com vocês. Encaminha para o máximo de pessoas que você conseguir e Deus que te abençoe.